Fala pessoal, aqui é o professor e sargento Ricardo Oliveira. Se você quer ser militar e não sabe como, tá perdido pro ano de 2026, então já se inscreva no canal que eu vou te dar todos os bizus possíveis e inimagináveis para que você possa ser militar ano que vem, camarada. Essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade. Para isso, vamos lá. Sem mais delongas, sem corte, sem nada, vamos direto aqui pro papo reto. Irmão, primeiro ponto, você tem que estudar. Segundo ponto, caiu uma coisa na sua prova. Seja você que vai fazer a prova para oficial, sargento, aprendiz marinheiro, fuzileiro naval, não importa o concurso que você fará. Vai cair, sabe o quê? Sabe o que vai cair na sua prova? Aqui, ó. Português. Camarada, isso aqui vai estar na sua prova. Língua portuguesa. E agora eu quero focar em alguns concursos, por exemplo, aprendiz marinheiro, edital são recente. Nós já temos o dia da prova, nós já temos a quantidade de inscritos, a quantidade de vagas, nós já temos todo o escabouço, nós também temos aí, mais à frente, lá para o final do ano que vem, temos a prova de sargento do Exército, sabemos que mais ou menos em maio, junho, julho, temos a prova de fuzileiro naval, então você está estudando para um desses concursos, essa aqui vai cair, que é o famoso tipos, olha aqui, ó, preste atenção, tipos de sujeito. Isso aqui, camarada, vai cair na sua prova, tipos de sujeito. E quando eu falo tipos de sujeito, eu quero que você entenda, e olha só, fica até o final, eu vou te dar um bizu do tipo de sujeito e nós vamos fazer algumas questões para você ver como é que cai na sua prova, ok? As questões ali, questões de sargento do Exército, sargento da Aeronáutica, fuzileiro naval e aprendiz marinheiro. Então vamos lá. Quando eu falo tipos de sujeito, eu quero que você saiba que nós temos pelo menos cinco tipos de sujeito. Nós temos o sujeito oracional, mas isso aí eu sempre gosto de ver mais à frente. Temos 5 tipos de sujeito. Quais sejam? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Então, hoje, eu gostaria de falar com você da tal da oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Quando que eu tenho uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente? Pode aparecer esses dois nomes, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Isso aqui é o que mais cai. Não importa se você vai fazer da ESA, do sargento da aeronáutica, do oficial da escola naval, até o fuzileiro naval, até o aprendiz marinheiro. Essa aqui é o que mais cai. Então nós temos 3 ocasiões da oração sem sujeito. Temos 3 ocasiões. Nós temos quando aparece o A com H, só que ele tem que estar no sentido, preste atenção, no sentido de existir. É só no sentido, tá? De existir. Então, ele vai aparecer o A com H no sentido de existir. Vamos dar um exemplo? Olha aqui que lindo. Não há cargo. Não há cargo. Como é que eu vou analisar e descobrir o tipo de sujeito? Eu vou perceber que aqui eu tenho o A com H. O que eu vou fazer? Eu vou substituí-lo por existir. Eu vou trocá-lo, eu vou jogar existir aqui em cima, ó. Existir. Olha só, não existe cargo. Deixa eu te falar, faz sentido? Se eu trocar esse A com H por existir, a frase faz sentido? Não existe cargo. Professor, faz sentido. Se faz sentido, quer dizer que esse A com H, ele está no sentido de existir. E se ele está no sentido de existir, qual é o tipo de sujeito? Sujeito inexistente, sujeito oracional. Então aqui eu tenho um sujeito inexistente. Sujeito inexistente. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que gravar. Esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Esse é o primeiro ponto que tem que estar na sua cabeça, veja. Preste atenção que nós temos mais 2 bizus que eu vou passar rápido, mas
Vou tentar te dar o máximo de conceito possível, tá? Não tem como a gente esgotar o assunto num vídeo que eu vou tentar fazer rápido. Cuidado! Cuidado! Aí aqui eu coloco um OBS. Cuidado com a tal da locução verbal. Por que cuidado com a locução verbal? Porque a locução verbal, o verbo auxiliar, ele também pega a impessoalidade do verbo principal. Esse A com H, ele é impessoal, por isso que não tem sujeito, ele não concorda com ninguém. Ele sempre fica na terceira pessoa do singular, ele não vai para o passado, ele não vai para o futuro, ele não vai para o plural, não, ele sempre vai ficar invariável. Não importa se aqui for cargos, ficaria não há cargos. Ele não tem plural, ele não tem sujeito, ele é impessoal. Ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Então, cuidado com a locução verbal. Por quê? Porque ele pode jogar assim para você, ó. Ó, não deve haver cargo. E aí, quando ele joga assim para você, veja, eu tenho uma locução verbal. Eu estou diante. Aí eu tenho o meu verbo auxiliar e eu tenho o meu verbo principal. Quando o verbo principal ele for o A com H no sentido de existir, o verbo auxiliar também pega a impessoalidade. Então, o verbo auxiliar também não vai variar, ele também não vai para o plural. Então, se cargo for para o plural, como é que vai ficar a frase? Não deve haver cargos, porque o verbo auxiliar também pega a impessoalidade. Camarada, essa é a primeira regra. Eu vou sair da frente para você dar um print, vai. Segundo ponto é quando eu tenho o A com H ou o verbo fazer no sentido de tempo, como lapso temporal. Como assim, professor? Lapso temporal. Quando eu tenho um A com H, o verbo fazer no sentido de tempo. Esses verbos também vão me dar sujeito inexistente, oração sem sujeito. Eles também serão verbos impessoais, ou seja, eles não vão para o plural, eles sempre ficarão na terceira pessoa do singular. Aqui, ó, exemplo. Exemplo. Faz 2 anos. Faz 2 anos. Aí aqui uma complementação, tá? Faz 2 anos que não viajo. Faz 2 anos que não saio. Faz 2 anos, qualquer coisa. Então aqui, faz 2 anos. Eu estou no sentido de tempo. Esse verbo fazer, ele está no sentido de tempo? Está. Se ele está no sentido de tempo, então eu estou diante de um sujeito inexistente. E presta atenção, presta atenção. Não é fazem. Não é fazem. Não existe fazem. É faz 2 anos, há 2 anos, e também não é há 2 anos atrás. Isso é redundante, tá? Há 2 anos, faz 2 anos, tranquilo? Diante de um caso desse, eu também estou na cara de um sujeito inexistente ou oração sem sujeito. E por fim, vai lá, tira o print. E por fim, vamos agora para o último bizu do sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Qual é o último bizu da oração sem sujeito? São os verbos como fenômenos da natureza. Verbos como fenômenos da natureza. Então, se eu tenho um verbo que está funcionando, preste atenção, camarada. Se a aula tá boa, já vale aí o teu like, já vale você compartilhar canal novo, pô, preciso que você compartilhe. Você que quer fazer a prova de sargento do exército, sargento da aeronáutica, aprendiz de marinheiro, fuzileiro naval, você caiu no canal certo. Quero ser militar, eu vou te ajudar a você ser militar. Mas, para eu te ajudar, você tem que me ajudar. Então esse agora é o momento. Meus amigos, preste atenção. O verbo, ele tem que estar funcionando como fenômeno da natureza. Como assim? Vamos lá, exemplo 1. Exemplo 1. Ontem
choveu muito. Ontem choveu muito. Qual é o sujeito dessa frase? Qual é o tipo de sujeito dessa frase? Veja, ontem choveu. Eu tenho o verbo chover. Ele está funcionando como fenômeno da natureza? Sim. Se ele está funcionando como fenômeno da natureza, eu estou diante de um sujeito inexistente. Mas qual é a pegadinha da prova? Como que as provas fazem? O que a tua prova vai querer fazer? Ela vai querer jogar uma questão assim, ó. Ontem, vírgula, choveu canivete. Ontem choveu canivete. Qual é o sujeito dessa frase? Aí você estudou aqui no canal, olhou esse bizu e vai falar assim, pô, chover, fenômeno da natureza, sujeito inexistente, e você vai errar, e vai errar feliz, tu vai errar, ó, vai errar feliz, deixa de ser apagado, pega o bizu, pô, pega o bizu do professor que tá falando com você, irmão. É só quando ele servir, funcionar como fenômeno da natureza. Choveu canivete, choveu desaforo, chove canivete? Não, não chove canivete. Se não chove canivete, aqui eu vou ter que analisar. O que é que choveu? Canivete. Canivete seria o meu sujeito. Aí aqui um sujeito simples, tá? Aqui um sujeito simples, num outro vídeo eu explico. Ou seja, sujeito inexistente aqui, sujeito simples aqui, porque o chover aqui não está funcionando como fenômeno da natureza. Tranquilo? Vamos fazer algumas questões? Vamos lá! Então vamos lá, camarada. Voltei aqui num cenário agora top aí para você. Novamente, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de compartilhar. Aquele grupo lá que está estudando para fuzileiro naval, aprendiz marinheiro, sargento do exército, sargento de aeronáutica, principalmente você que está estudando para sargento de aeronáutica, aprendiz marinheiro e fuzileiro naval, cara, aqui a gente vai dar todos os bizus possíveis para que você consiga passar na prova, seja bizu em parte física, parte técnica, bizu para você gabaritar sua prova. Aqui você vai estar completo dessas situações aqui para você ser mais um aprovado. Sem mais delongas, vamos aí ao nosso material. Com posse ao nosso material, aí aqui é do curso PRO Concursos. Para você que não conhece, pode buscar na internet PRO Concursos. Então, olha só. Vamos aqui. Havia ratos no porão. Vamos analisar essa frase? Havia ratos no porão. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu vou substituir por existir. Existia ratos no porão. Fez sentido? Fez sentido. Se fez sentido, sujeito inexistente. Vamos ver? Olha aqui, ó. Sujeito inexistente. Por quê? É só eu pegar, é o A com H no sentido de existir. Se eu tenho o A com H no sentido de existir, é isso. É só eu trocar. Tranquilo? Tranquilo ou não? Tá? Vou até aparecer no cantinho para você. Só trocar. Vai até aparecer aqui para você. Então, vamos ver aqui se tem mais. Agora, olha só. Aqui é diferente. Existiam ratos no porão. Agora é diferente, porque agora não é o A com o H no sentido de existir. Agora é literalmente o verbo existir. Aqui é outra análise, outra coisa, tá? Eu tô só batendo no que nós vimos de sujeito inexistente. São 5 horas. O verbo ser é mais um, falei para vocês, não daria para esgotar. Eu quero fazer um vídeo mais curto possível, não daria para esgotar. Mas verbo ser indicando hora, eu também estou diante de um sujeito inexistente. Então, verbo ser indicando hora, eu só posso ter um sujeito inexistente. Beleza? Agora, olha ali, ó. Deve haver razões para a sua atitude. Deve haver. Lembra que eu falei para vocês da locução verbal? E o que eu falei da locução verbal? O verbo auxiliar, ele busca a impessoalidade do verbo
principal. Isso quando o verbo principal for o A com H, tá? Isso quando o verbo principal for o A com H no sentido de existir. Então, olha ali. Deve haver razões para a sua atitude. Então, deve existir razões para a sua atitude. Eu estou diante de um sujeito inexistente. Tá? Eu estou diante de um sujeito inexistente. Aí aqui, de novo, ele só fez uma troca do verbo haver por existir. Aí aqui o verbo auxiliar, ele tem que ir para o plural, porque isso aqui, ele não é, veja, ele não é o A com H no sentido de existir. Ele é literalmente existir, tá? Então, cuidado para você não confundir. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, para nós fecharmos hoje aqui o nosso bizu, fecharmos hoje a nossa aula, espero novamente que você tenha gostado da aula até aqui, tenha gostado do bizu. Tentei ser o mais rápido possível, né? Não tem como. Isso aqui é uma aula de... Pô, tu vai ter uma aula comigo disso aí de mais de 1 hora. Então, bem com calma. Tentei o máximo minimizar. Nevou ontem à noite. Nevar é um fenômeno da natureza? Nevar é um fenômeno da natureza? Sim ou não? Se sim, se ele é um fenômeno da natureza, é sujeito inexistente, oração sem sujeito. Se não, eu vou ter que analisar. Nevar, trovejar, relampear, isso tudo é um fenômeno da natureza. Então eu só posso estar diante de um sujeito inexistente. Então, volta aqui para mim. Camarada, tá aí para você uma aula de sujeito inexistente, com alguns bizus que caem na prova, mais uns exercícios. Vou fazer um vídeo para você 3 métodos de estudo infalíveis para você passar no concurso no ano de 2026. Concurso militar. Pelo menos 3. Antigamente eu falava 7, agora vão ser 3 métodos infalíveis para você passar no concurso no ano de 2026, tá? Se você gostou, se inscreva. Desde já, feliz ano novo para você. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Fui!